Olá, vamos estar falando agora sobre as propriedades do MMC e do MDC. Vamos começar então pelo MMC, vamos ver aqui. Existem 5 propriedades que a gente tem no MMC e a gente vai estar definindo cada uma delas aqui, entendendo como que funciona, certinho? A primeira propriedade, ela fala o seguinte: entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles. Vamos pegar aqui então, ó. Suponha que eu tenha aí, que eu queira encontrar aí o MMC dos valores 5 e 7. Para eu poder fazer isso daí, a gente utiliza aquela barrinha de fatoração para reduzir em fatores primos. Como o 5 é primo e o 7 também é primo, então aqui o menor que divide qualquer um dos dois aqui é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 7 não divide por 5, então eu desço o 7 normalzinho. E aqui eu vou ter que o único valor que vai dividir aqui o 1 e o 7 é o 7. Gente, lembrando que chegou em 1 aqui, eu paro a minha divisão, porque não há necessidade mais, já transformei em 1, certo? Então aqui vai ficar 1 e 1. O resultado disso daqui é 5 vezes 7. Olha para vocês verem aqui, ó, o que está dizendo. Entre dois números primos, eu tenho que o MMC dele será o produto entre eles. O produto entre quem? Entre esses próprios números primos. Aqui não era 5 e 7? Olha quem está multiplicando aqui. Olha o produto de quem que a gente tem aqui. Produto do 5 e do 7. Então, o MMC, quando eu quero encontrar um MMC de números primos, é só eu encontrar o MMC do produto desses dois números que estão aqui dentro. 5 vezes 7. O resultado disso daqui dá 35. Então, o resultado disso daqui é 35. O meu MMC de 5 e 7 é 35, ok? Essa é uma das propriedades. Vamos ver mais um exemplo aí, ó. MMC de 3 e 2, ou 2 e 3, tanto faz. É só pegar os números que estão aqui dentro e multiplicar, quando eles são primos. Igual o 3 é primo e o 2 também é primo. 3 vezes 2 é 6. O MMC aqui, então, é 6, ok? A próxima propriedade fala o seguinte: entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. Olha isso aqui, ó. Eu tenho dois números aqui, por exemplo, ó. Quero encontrar o MMC entre os números 4 e 2. Perceba uma coisa, o 4 ele é divisível por 2, olha. Se eu dividir 4 por 2 aqui, eu tenho um número exato. Vai dar 2, 0, certo? Então aqui eu tenho que 4 dividido por 2 vai dar 2. O resultado é divisível para mim. E o que a propriedade fala? Que quando esse número, entre esses números, o maior é divisível pelo menor, o que acontece? O MMC será o maior deles. Vamos ver isso daí, ó. 4 e 2. Vamos fazer a divisão fatorar em fatores primos aqui. Divide por 2, aqui vai dar 2 e aqui 1. Divide por 2, aqui vai dar 1 e 1, certo? O resultado que eu tenho aqui é 2 vezes 2, que é igual a 4. Olha o que a propriedade falou novamente, ó. Quando o maior é divisível pelo menor, o MMC será o maior deles. E qual que é esse número aqui? Esse número não é esse próprio 4 aqui? Então, se eu tenho aqui um que é divisível pelo outro, o resultado é o maior desses números, que é 4. Vamos pegar outro exemplo aí, ó. O MMC entre os números 8 e 4. Novamente, o 8 é divisível por 4. Se eu dividir aqui, ó, 8 dividido por 4, vai dar 2 aqui, aqui dá 8, zerou. Então, o resultado disso daqui é o próprio 8, ok? Vamos falar então agora continuar falando sobre as propriedades de MMC. E aqui a gente vai estar falando sobre mais duas propriedades. Uma delas diz o seguinte: ao multiplicar ou dividir, no caso essa é a terceira propriedade. Ao multiplicar ou dividir dois números
por um outro diferente de 0, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse número. Pega um exemplo aqui, ó. Vamos encontrar primeiramente vamos encontrar o MMC dos números 2 e 3 aqui, certo? Por serem números primos, a gente utilizando a primeira propriedade, eu posso multiplicar o 2 vezes o 3 e encontro o valor 6. Isso daí a gente viu na primeira propriedade. Beleza. Agora, o que está dizendo aqui? O que essa propriedade aqui quer dizer? Que se eu pegar o 2 e multiplicar por qualquer outro número, vamos supor aí vamos multiplicar ele por 2 mesmo, e o 3 e multiplicar por esse mesmo número que eu multipliquei aqui em cima, por 2 também, o resultado aqui vai dar 4 e aqui dá 6. Então, quando eu for tirar o MMC desses números aqui, ó, do 4 e do 6, eu vou ter que o MMC deles vai ser esse daqui de cima, o resultado do MMC desse número aqui em cima, ou seja, o 6 vezes o valor que eu utilizei para multiplicar aqui, ó, vezes o 2. Vamos ver se dá certo? Olha lá. MMC do número 4 e 6. Vamos tirar ele aqui, ó. 4 divide por 2, aqui vai dar 2 e aqui 3, por 2 novamente. Vai dar 1 e aqui 3, e aqui por 3, dá 1 e 1. 2 vezes 2, 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. É o resultado. E olha aqui, quanto que é 6 vezes 2? Vai dar 12. Então, o meu MMC, quando esse número aqui, ó, é multiplicado por um outro número qualquer, pode ser, vamos pegar outro exemplo aí, o 3, pode ser o 3. 2 vezes o 3 e 3 vezes o 3. O resultado aqui vai dar 6 e aqui 9. Então, quando eu tirar o MMC desse número e desse número, olha, vai ser o mesmo resultado desse MMC do primeiro aqui, 6 vezes o valor que eu utilizei para multiplicar aqui, ó, que é o 3. 6 vezes 3, 18. Assim como a gente fez aqui em cima, olha, aqui eu utilizei o 2 e eu peguei esse valor e multipliquei por 2. Aqui eu utilizei o 3, eu peguei o MMC desses dois números e multipliquei por 3. Gente, isso só vamos pegar um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor aqui que eu tenha o MMC dos números 4 e 5. Eu vou tirar o MMC desses números aqui. 4 e 5 vai dar por 2 aqui, 2 e 5. 2, 1 e 5. 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, o MMC desses números aqui é 20. Quando eu fizer esse número aqui, ó, o 4 e o 5 multiplicado por um outro qualquer aí, vamos supor que seja o 4, o resultado aqui dá 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4 dá 20. Quando eu tirar o MMC do número 16 e 20, eu vou pegar o resultado desse valor aqui, que é o 20, do MMC que a gente encontrou, e multiplicar pelo número que eu multipliquei aqui, ó, que é 4. 20 vezes 4 dá 60. E esse vai ser o meu MMC. Então vamos falar sobre a próxima propriedade, ver o que ela diz. Ó. Ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum, o MDC, entre eles, o resultado obtido é igual ao produto de dois números primos entre si. Vamos pegar dois números quaisquer aqui e encontrar o MMC deles então. Ó. Por exemplo, o 8 e o 10. O MMC desses dois números aqui vai ser qual? Olha, vamos encontrar aqui 8 e 10. Divide por 2. Aqui vai dar 4 e aqui 5. Por 2 novamente. 2 e 5. Por 2 novamente. Aqui dá 1 e 5. E por 5. Vai dar 1 e 1. 2 vezes 2. Vezes 2.
vezes 5, que é igual a 40, certo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, o MMC desses números aqui é igual a 40. O que está querendo dizer aqui, ó? Quando eu pegar esse resultado e dividir pelo MDC entre eles, então a gente tem que encontrar o MMC, o MDC entre esses números. E qual vai ser o MDC entre esses números? Olha, 8 e 10. Aqui a gente fez a divisão e observa uma coisa aqui. O único valor comum entre eles é esse daqui, ó. O único valor comum entre eles é esse daqui, ó. Esses dois aqui. Aqui embaixo não é comum porque dividiu só um. Esse daqui também não é comum porque dividiu só um. E o 5 também não é comum porque dividiu só um. O único comum aqui é o 2. Então o MDC deles aqui é o próprio, é o 2. Quando eu fizer essa divisão do 40 por 2, eu vou obter um resultado aqui igual a 20. E ele está dizendo que esse resultado obtido aqui, o 20, ele é produto de dois números primos entre si. O que são dois números primos entre si? Quando eu pego dois números quaisquer e o MDC entre eles dá 2, dá 1, por exemplo aqui, ó, o 8, o 7 e o 8. O MDC entre esses números aqui é igual a 1. Então isso indica para mim que esses dois números, quando esse MDC for igual a 1, indica para mim que esses dois números, o 7 e o 8, são primos entre si, porque o MDC deles, o único divisor comum entre eles é 1. Então aqui ele está dizendo assim, ó, que o resultado obtido, ou seja, esse resultado aqui, é igual ao produto, ou seja, a multiplicação de dois números primos entre si. Quais são esses dois números aqui no caso? Olha, 5 vezes 4, que é o nosso número aqui. Ó. Olha, o 5 e o 4 são primos entre si. Por quê? Porque o MDC entre eles, MDC entre o 5 e o 4, é igual a 1. Ou seja, eles são primos entre si. Eles são primos entre si. Entre eles. Ou seja, se eu pegar o 5 e o 4 ao mesmo tempo, eles vão ser primos entre eles. Não importa se o 4 não é primo. Mas aqui eles estão falando dos dois ao mesmo tempo. Bom, vamos continuar então falando sobre as propriedades de MMC. A gente tem essa última aqui, ó. É aqui nossa quinta e última. Ela diz o seguinte, que ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, ou seja, o MDC, quando a gente efetuar essa multiplicação, o resultado obtido é o produto desses números, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O que vai estar fazendo? Multiplicando. Multiplicando quem? O MMC dos dois números, o resultado do MMC, pelo máximo divisor comum, pelo resultado do MDC. Então, vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem. Ó. Exemplo 1. Se eu tiver aqui os números 4 e 6, por exemplo. Então, para a gente, o que ele está dizendo é que o resultado do MDC desses dois números, multiplicado pelo resultado do MMC, vai resultar no o mesmo valor de quando eu multiplico esse por esse, 4 vezes 6. Então, vamos ver aí, ó, quanto que é 4 vezes 6? 24. Então, o nosso produto do MDC com o MMC tem que dar esse resultado aqui, para que essa definição seja verdadeira. Vamos ver isso daí então, ó. O MMC, primeiramente, de 4 e 6. E o MDC de 4 e 6. Quanto que vai dar isso daqui? Olha, pela fatoração aqui, a gente tem que o MMC de 4 e 6 vai ser o quê? Divide por 2, aqui dá 2 e aqui 3. 2 novamente, que dá 1 e 3. Por 3, que dá 1 e 1. O MMC, então, vai ser 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O nosso MMC aqui é 12. Agora, vamos encontrar o MDC. Igual eu expliquei para vocês, o MDC é quando os valores comuns da divisão multiplicados. Então, aqui, a gente tem, nessa fatoração,
que o único valor comum entre eles é esse daqui, olha aqui para vocês verem. Dividem tanto 4 quanto 6 ao mesmo tempo, mas nenhum outro vai dividir os dois ao mesmo tempo. Olha, esse 2 aqui dividiu somente o 2 aqui. O 3 dividiu somente o 3. Então, o único que é comum aqui é esse 2 aqui, ó. Comum, certo? Então, o MDC de 4 e 6 vai ser 2. Vai ser o valor 2 aqui. Aí, o que que fala a definição? Que quando eu multiplico o MMC pelo MDC, o resultado vai ser igual à multiplicação do número, desse primeiro número aqui, com o segundo daqui. E olha para vocês verem aqui, quanto que vai ser 12 vezes 2? 12 vezes 2 é igual a 24. 24, a multiplicação do MMC pela multiplicação do MDC é igual à multiplicação dos números. Vamos ver um outro exemplo aí para a gente gravar isso daí mesmo, olha. Exemplo 2. Entre os números 54 e 12. Vamos fazer esse aqui agora. Olha, então primeiramente vamos multiplicar aqui para ver quanto que é 54 vezes 12, né? 54 vezes 12. Fazendo separado num local separado aqui, ó. 54 vezes 12. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 5 dá 10. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5. 8, 4 e 6. Então o resultado aqui vai ser 648, certo? Esse resultado dessa multiplicação é 648. Então, para a nossa definição ser verdadeira, quando eu fizer o MMC de 54 e 12, o resultado desse valor vai ser igual, multiplicado pelo MDC de 54 e 12, vai ser igual a esse valor aqui, tá? Então, vamos lá, ó. O MMC de 54 e 12. Pela fatoração, a gente descobre isso daí, tá? Olha, 54 e 12. Divide por 2 ao mesmo tempo. Aqui vai dar 27 e aqui dá 6. Divide por 2, um deles é divisível por 2, então é o menor fator primo. 27 e 3. Aqui o menor fator primo agora é o 3. Divide por 3, tanto aqui quanto aqui. Vai dar 9 e 3. Divide por 3, 9 e 1, desculpa. 9 e 1. Divide os dois ao mesmo tempo. Aqui o próximo fator primo, o menor fator primo é o 3 ainda que divide. O 9 divisível por 3, então aqui dá 3 e 1. O outro é o 3 novamente. Dá 1 e 1. Chegou no 1, o que a gente faz? Multiplica os números para encontrar o MMC. Multiplica todos eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. Então, nosso MMC aqui é igual a 108. E o MDC? O MDC de 54 e 12, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, é o quê? Ó? É a multiplicação dos fatores comuns. Eu vou pegar os fatores comuns e multiplicar eles e encontro o MDC. Quais que são comuns aqui? Vamos observar. É o que divide os dois ao mesmo tempo. Certo? Tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Se dividir só um, não vale. Ele não é comum. Então, esse 2 aqui, ele é comum. Por quê? Dividiu tanto o 54 como o 12. Esse daqui é? Não, não é, porque dividiu só o 6 aqui. Ó, o 27 não dividiu. Esse 3 é? Também é comum. Por quê? Porque dividiu o 27 e o 3. Esse daqui não é, só dividiu 9. E esse daqui não é também, porque só dividiu o 3. Então, os números que eu tenho aqui, para formar o meu MDC, são os números 2 e 3. Então, o que eu faço com eles? Multiplico 2 vezes 3, que é igual a 6. Logo, o meu MDC aqui vai ser igual a 6. É o resultado dessa multiplicação. E para a nossa propriedade ser verdadeira, a multiplicação desses valores aqui tem que ser igual a esse resultado aqui. 108 vezes 6, vamos lá. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 0 é 0, mais 4, 4. 6 vezes 1, 6. 648. O
que é igual a 648. Ou seja, esses resultados são iguais. E com isso a gente consegue ver que essa propriedade é válida